nós colocamos os três motivos, né? Lógico que você pode ter mais motivos, né? Mas lembrando, o primeiro motivo, eu parti da ideia da Trindade, que a Trindade é uma comunidade. Então, a ideia da Trindade como uma comunidade é que eles vivem uns aos outros, tudo eles partilham entre eles, eles vivem uma vida em comum, um honra o outro, um serve o outro. E quando Deus decidiu criar o homem, ele criou a imagem da Trindade. E uma das características dessa Trindade é que ela vive em comunidade, ela é uma comunidade. E aí eu fiz uma relação com Atos 2:42, então, querendo mostrar que essa comunidade, né, essa comunidade em Atos 2:42 é um modelo para nós, igreja, nos inspirarmos e procurarmos seguir, porque isso é algo que aconteceu não com seres celestiais, com super-homens espirituais, mas com pessoas cristãs normal e que eles viveram, então, uma vida de comunidade onde eles tinham tudo em coinós, tudo em comum. E diariamente, todos os dias, eles se reuniam, tanto no templo, como partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições. E o resultado é que, dia a dia, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então, essa comunidade, ela inicial, que a gente fala que é a igreja primitiva, ela refletia essa comunidade que é a Trindade. Ela reflete. E nós precisamos viver mais isso. Por quê? Nosso problema aqui, ó, viviam a comunidade, né? Viviam diariamente vida de corpo, viviam diariamente vida de comunidade, refletiam a imagem da Trindade, a Trindade é uma comunidade. E hoje, como a gente vive, né? No culto, você tem uma comunhão superficial, mas depois vai embora, cada um por si, Deus por todo. Na célula, a gente tem uma comunhão maior, mas vamos embora, cada um por si, Deus por todos. O discipulado, nós temos uma comunhão mais intensa, mas quando nós vamos embora, cada um por si, Deus por todos. Então, na verdade, a gente vive igreja através de eventos pontuais, que quando acabou ali, acabou o relacionamento, acabou a vida de corpo. Então, o que nós estamos querendo resgatar? A vida de corpo, a vida de comunidade, né? Onde a gente tenha realmente mais comunhão, mais relacionamento, e ela não dependa só de eventos como culto, célula e discipulado. A microcélula, por isso que ela tem que se reunir diariamente, e mesmo durante o dia, a gente ter alguma palavra, lembrar uns dos outros, estar orando. Não pode ser um relacionamento só de evento. Nós termos uma vida em comum. Como diz lá em Atos, eles tinham tudo em coinós, tudo em comum, viviam uma vida de comunidade diária. E o que é isso? Isso é refletir a Trindade, porque a Trindade é uma comunidade. Segunda coisa,
que essa vida em comunidade tem a ver com o propósito eterno de Deus, onde todos os propósitos, né, se submetem a esse propósito que é o propósito eterno de Deus, que começou na eternidade passada e vai até a eternidade futura. Houve a queda, né? Mas Jesus resgatou isso para continuar esse propósito eterno. Efésios 1, de 4 a 5, diz: assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, antes da fundação do mundo, ele já tinha um desejo de criar uma família. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, quer dizer, para nos tornarmos seus filhos, uma família, através do Espírito Santo, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. E aí tem aquele problema, né? E nós muitas vezes não entendemos essas três metáforas, né? Que, na verdade, ter uma família, um corpo, uma habitação através do Espírito Santo de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Então, a família pode ser traduzida em outras duas metáforas, que é sermos um templo, uma habitação ou um corpo, um corpo. E a igreja primitiva era, então, principalmente falado no Novo Testamento como um corpo, e cumprir o propósito eterno de Deus é edificar o corpo de Cristo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Edificando o corpo de Cristo. 1 Coríntios, 14 diz: seja tudo feito para edificação do corpo. Se você pegar a palavra edificação, você vai ver em Atos 14, e várias vezes, acho que umas 5 vezes, vai falar sobre edificação, edificação, edificação. E no 26, então, 14, 26, ele vai dizer: tudo seja feito para edificação. Então, quando a gente se reúne, qual que é o propósito? Edificar o corpo. Então, e aí, né, 15, 16, que eu acho que é um texto-chave, vai falar das três essências, né? De Cristo como cabeça, seguindo a verdade em amor, edificação em si mesmo em amor. Então, a segunda essência é o amor, e a terceira é o propósito eterno de Deus, né? A edificação do corpo, né? Então, as três essências do corpo, aqui em Efésios 4:15. Então, aqui eu falei, olha, ele vai falar da edificação do corpo e não indivíduos ou parte do corpo. Por que eu coloquei isso? Porque a igreja, às vezes, está trabalhando indivíduos e desenvolvendo partes do corpo, mas não integrando tudo isso e funcionando como corpo. Então, nós somos pedras vivas, né? Trazer um monte de pedras e amontoar no chão não é uma edificação. Um monte de pedras, a gente trabalha no discipulado, as pessoas param de mentir, de roubar, se tornam bons cristãos, dão os dízimos, são fiéis, procuram viver uma vida santa. Mas um monte de pedras trabalhadas e amontoadas no chão não é uma edificação. A edificação são pedras
ajustadas, unidas pela argamassa do amor, formando uma edificação, ok? Então, dei o exemplo do carro, edificando o carro, o corpo. Numa fábrica do carro, o cara está montando a porta, o que você está fazendo? O cara diz, estou montando a porta, o outro montando o pneu. E aí, o cara que está montando o motor, ele diz, estou montando um carro. O que eu quero dizer com isso? Um monte, a igreja é isso aí, ó, um monte de partes, peças e partes do carro no chão. Isso aí não é um carro. E muitas vezes a igreja está assim, um monte de peças e partes do carro no chão não é um carro. Então, primeira coisa, por que nós devemos trabalhar a microcélula todos os dias? Primeiro, é porque nós temos a Trindade, é uma comunidade, e nós devemos refletir essa Trindade, que é uma comunidade vivendo uma vida em comum, diariamente. Segundo, edificando, quer dizer, o propósito eterno de Deus, que é o quê? Edificar o corpo. É uma família, é um corpo e é um templo. Então, nós estamos edificando um corpo. E trazer um monte de pedras e deixar elas espalhadas no chão não é um corpo. Trabalhar as pedras e deixar elas no chão não é um corpo. Então, nós temos que edificar um corpo. Trabalhar indivíduos é importante, mas com essa consciência, estou edificando um corpo, estou montando um carro. E, por último, lidar com a incredulidade e o pecado. Como que a gente vai lidar com o pecado e a incredulidade? E aqui em Hebreus 3, de 12 a 14, o autor de Hebreus, que alguns entendem que é Paulo, diz assim: tede cuidado, irmão, jamais aconteça haver em vós qualquer perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, ele fala da incredulidade, que eu falei para vocês que ela entra sutilmente, né, no nosso coração. E um dos grandes problemas é que tudo que a gente repete vai gerando religiosidade. E a gente vai fazendo e vai vivendo uma vida cristã religiosa, aonde sutilmente a gente vai gerando a incredulidade no coração. Mas como lidar com isso aí? Aí o autor de Hebreus já vai nos orientar como lidar com isso. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Então, ele está dizendo que nós devemos nos exortar, encorajar, dia a dia, para não endurecer o coração, gerando em nós o quê? Religiosidade. Todos nós temos que estar constantemente trabalhando isso. A gente lê a Bíblia por ler, a gente ora por orar, a gente vai à igreja por ir, a gente canta cânticos por cantar, né? Tudo a gente vai tendendo a botar no automático. Cuidado com isso. Isso gera incredulidade. E como combater isso? Combater isso, o quê? Sozinho?
É isso que ele está dizendo? Ah, então agora eu vou lutar, vou fazer um esforço para não endurecer a incredulidade, né? O perverso coração no meu coração, um coração incrédulo. Eu vou lutar contra isso todo dia, sozinho? Não. Ele, ele nos instrui para fazer isso como corpo. Como corpo, nós não sabemos viver isso. Esse é o nosso problema. Nós vivemos uma vida cristã individual, individualista, com uma mentalidade individualista. E aqui ele está nos estimulando a viver uma vida de corpo, onde a gente mutuamente nos estimula, nos estimulamos diariamente, nos exortamos, nos encorajamos. E isso todo dia, todo dia. Nosso coração, ele é perverso. Cuidado. Qual que é esse exortai-vos com o propósito de que nenhum de nós sejamos endurecidos pelo engano do pecado? O pecado é terrível, mas o engano do pecado é pior ainda. Por quê? É acharmos que não temos pecado nenhum. Nos torna insensíveis ao pecado, gera incredulidade, endurece o nosso coração. Né? Você vai ver as pessoas, e olha, é assim que os grandes líderes, não sei se vocês ficaram sabendo, que o Michael Bickle, que é o líder da F-Hope, né, lá de I-Hope, desculpa, lá do Texas, uma das igrejas muito conhecidas, que começou com aquela adoração 24 horas. Então, ele é o líder desse trabalho, né? Muito influente, muito forte na área de ensino, na área profética e na área de adoração. O que aconteceu? Eu encontrei a líder aqui, uma das líderes aqui no Brasil, conversei com ela, ouvi falar que ele está sendo acusado de assédio sexual, né, de abuso sexual, né, de abuso espiritual também. Eu perguntei para essa líder, vem cá, o que está acontecendo? Isso é verdade? O pessoal já confirmou isso? Ela falou assim, Marçal, 100% confirmado. E o próprio Michael Bickle tem perigo de ser preso se essas mulheres entrarem com um processo na justiça. Então, o cara já foi afastado da igreja. O que eu acho que acontece? Isso aqui, é isso aqui que acontece na vida de um líder desse. Começa a viver a vida cristã, né? Repetição, 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 vai gerando incredulidade, a incredulidade vai endurecendo o coração pelo engano do pecado, e aí o que acontece? O cara cai no pecado e acaba o ministério. Gente, não vamos pensar nele, vamos pensar na gente, em nós aqui. Olha, hoje, eu não tenho dúvida que cada um de vocês está lutando com a incredulidade e o engano do pecado. Vocês, eu estou lutando, nós estamos lutando com isso diariamente. Diariamente nós estamos lutando contra o pecado. E diariamente nós precisamos estar quebrando o pecado, a incredulidade e o engano do pecado, o pecado em nossas vidas. Então, o problema de todos esses líderes é porque eles não vivem uma vida em comum, em koinós,
dia a dia. Como que nós vamos enfrentar a incredulidade e o pecado? Nós temos que enfrentar como corpo, como comunidade. Amém, irmãos? Está bem claro isso aí, né? O texto não deixa margem de dúvida. Então, por quê? Nós somos participantes de Cristo. Se de fato guardamos firmes até o fim. Olha, essa palavra até o fim. O que aconteceu com esse Michael Bickle, hein? Ele, quando jovem, deve ter sido um cara muito firme. E ele iniciou seu ministério firme, participante da vida comum com Cristo, levando sério. Mas no final, praticamente no final da vida, o que acontece? Caiu. Então, graças a Deus, ainda ele está vivo e pode, né, o final da vida dele resgatar tudo isso. Mas agora também ficou ruim, né? Mas cuidado vocês, está todo mundo aqui, a maioria cabelo branco. Vocês podem cair, cuidado. Quem está de pé, veja que não caia, né? Então, não adianta começar firme, desenvolver um monte de coisas maravilhosas e, no fim, cometer erros. Então, até guardamos firmes, até quando? Até o fim. Aquele, como diz a palavra, aquele que perseverar até o fim. Então, nós temos que ficar firme. Mas como? Sozinho? Lutando sozinho? Não. Por isso que eu acho que essa mensagem da microcélula do Ed Léo é fundamental, irmãos. Fundamental. Lidar com a incredulidade o pecado não é para enfrentarmos sozinhos, mas como corpo. Certo? Nos estimular dia a dia a centralidade e o senhorio de Cristo. Nós estamos participantes de Cristo. O que é isso? Ele realmente está no centro da nossa vida. Ele ser o Senhor da nossa vida. Uma vez por semana, na hora do culto, no devocional, não. O dia inteiro, todos os dias, todo dia, no dia chamado hoje. Hoje, Jesus tem que ser o centro, o Senhor. Se nós somos participantes de Cristo, se servimos a Cristo, se vivemos Cristo, só pode ser Ele sendo o centro de tudo que nós fazemos e sendo o Senhor da nossa vida. Amém, irmãos? E aí, então, falei da mortificação da carne, né? Falamos de 1 João de 1 a 10, onde confessar o pecado, né? É fundamental. E aí eu resumi, então, nesse quadro, andar na luz, né? Uma das coisas importantes na microcélula é a prática de andar na luz. Esse é um princípio que vocês têm que ensinar, né? Os líderes, tal. O que aconteceu com Michael Bickle? Ele começou a andar nas trevas e não na luz. E andar na luz, o que é? Transparência total. Não pode ter nenhum pecado escondido. Não pode ter nenhuma treva, porque Deus é luz. Então, nós temos que andar na luz como Ele está na luz. E como transparência total? Confessar o pecado, os pecados, não só a Deus, mas aos irmãos, a microcélula.
E cuidado, né? Eu alerto aqui o arrependimento genuíno, né? Cuidado, porque até confessar pecado todo dia vai virando religiosidade, né? Então, quando você está confessando e trazendo para fora os seus pecados, as coisas mais tenebrosas, os pensamentos mais terríveis na sua vida, sabe o que você está fazendo diante dos irmãos? Você está se humilhando. E o humilhar-se, eu pequei, Deus, eu pequei, eu falhei, né? Como o filho pródigo, né? A virada na vida dele foi quando ele caiu em si. E o que foi esse cair em si? Ele disse: Eu pequei contra os céus e contra meu Pai. E aí ele foi se humilhar diante do Pai, né? Se humilhou diante de Deus e se humilhou diante do Pai dele. Então, humilhar-se é o ponto-chave. Quando você se humilha, você está quebrando o quê? A dureza do coração gerada pelo pecado, pelo engano do pecado, né? O pecado, ele gera a sujeira no seu coração. O engano do pecado é a dureza. Ele que vai enrijecendo, difícil de aceitar o pecado na sua vida. Então, quando você vai se humilhando, confessando o pecado diariamente, você vai cada vez mais descobrindo mais e enxergando mais o quê? Os pecados na sua vida. Então, quando você começa a quebrar a dureza, você começa a enxergar mais os pecados, e aí, quando você enxerga os pecados mais profundos, você confessa de novo, se humilha de novo, você quebra a dureza e vai enxergando cada vez mais. Opa, precisa corrigir aqui os pecados. Então, isso é o processo de estarmos esmagando o nosso eu, nosso ego, nosso orgulho, e confessar. Quando você errar com a sua mulher, quando você errar na empresa, com seu chefe, quando você errar com os irmãos na igreja, vai se humilhando, vai se quebrantando, não só na microcélula, mas no dia a dia. Você precisa aprender a se humilhar. Então, se você contou uma mentira, alguma coisa, seja onde for, né? Eu acho que eu já contei esse exemplo, né? Que certa vez eu estava pregando na igreja, e aí, na mensagem, em vez de eu exagero, né? Na verdade, eu estava contando um exemplo, e aí acho que aconteceu que morreu 2 ou 3 ali, e eu, um processo empolgado, falei, morreu 1.000, né? Morreu 1.000. E na hora que eu falei, morreu 1.000, por exemplo, o Espírito Santo, Deus, Jesus veio para cima de mim e falou: Marçal, você acabou de mentir para a igreja. Na hora, eu me senti mal. E eu fui me arrastando para terminar a mensagem. Quando acabou a mensagem, algumas pessoas gostaram da mensagem e falaram: Marçal, que mensagem boa, tudo. Mas eu mesmo estava me sentindo arrasado. E Deus falou para mim: Marçal, o que você fez é muito sério. Você mentiu para a igreja. Agora vai e confessa isso diante da igreja. Na hora me veio aquele medo, não, Deus, eu já estou arrependido, eu não vou fazer mais. Me perdoa, não, mas eu não quero ir na frente da igreja. Afasta de mim esse cálice. E aí chegou no culto seguinte, quando eu estava diante da igreja. Eu olhei a igreja.
eu senti Deus falando, Marçal, vai lá e pede perdão para a igreja, confessa seu pecado à igreja. Você mentiu para a igreja. Eu fiquei naquela luta, irmãos. Sabe o que aconteceu? Eu não consegui confessar. Aí chegou no outro culto. Quando cheguei no outro culto, 2 semanas depois, olhei para a igreja. Deus falou, Marçal, você precisa se arrepender aqui diante da igreja, confessar diante da igreja. Rapaz, eu não aguentei. 2 semanas com aquele negócio, eu fui diante da igreja e falei, irmãos, você lembra aquela mensagem que eu contei, o exemplo assim, assim, assim? Então, eu quero dizer para vocês que eu exagerei, quero que vocês me perdoem por isso. Irmãos, sabe o que acontece? Quando você começa a andar em santidade e você tem esse propósito, cada coisa que você faz vai pesando mais na sua vida, porque esse processo vai levando você a sentir o peso, porque você não está com o coração duro. Quando o teu coração tem muita dureza, você vai pecando, vai pecando, e você não vai sentir. Mas quando você começa a confessar, 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 a dureza do pecado vai sendo quebrada, você vai ficando mais sensível ao pecado. E o oposto vai fazendo você mais insensível ao pecado. Então, irmãos, se você falar algo falso diante dos irmãos, você vai ter que confessar. Se no trabalho você mentir ou manipular, fazer algo errado, você vai ter que confessar isso diante dos seus colegas de trabalho. Se for na escola, se for com o vizinho, se for numa reunião, se for numa reunião com líderes, você exagerou alguma coisa, falou com dureza, agrediu alguém, você tem que se humilhar. O processo é confessa, se humilha. Cada vez que você faz isso, você vai quebrar a dureza do seu coração. E aí, cada vez mais, você vai começar a enxergar pecados mais profundos. Com isso, você está esmagando o seu eu, o seu ego, o seu orgulho. Por isso, você tem que se humilhar na sua esposa, com seus filhos, com algum parente, com algum amigo, pisou na bola. Vamos esmagar o nosso ego, o nosso eu. Vamos nos humilhar. E quando nós estamos esmagando nosso ego, nosso eu, nosso orgulho, sabe o que está acontecendo? Nosso caráter está sendo trabalhado. Enfim, nós temos que mortificar a carne. Amém, irmãos? E mortificar a carne é esmagar o nosso eu, nosso ego, nosso orgulho, que é a fonte que sustenta, né, essas obras da carne na nossa vida, e nós vamos trabalhando, cara. Vocês entenderam? Isso é muito importante, entender que há um processo. E quando ele diz, pelo Espírito mortificai as obras, né? Nesse processo, o Espírito Santo, ele vem nos convencendo do pecado e vai o quê? Nos purificando. Então, é um processo e nós temos que fazer a nossa parte. E o Espírito Santo vai nos ajudar, Jesus vai nos ajudar, Deus vai nos ajudar. Mas a nossa parte é confessar, se humilhar. Então, para que essa dureza do pecado, a incredulidade,
quebra em nossas vidas. Irmãos, um tempo atrás, eu mostrei essa curva de Gauss, é uma curva padrão que você encontra em várias coisas e você encontra também dentro da igreja. Como é que eu quero aplicar? Primeira coisa, você tem aqui embaixo uma porcentagem, 5, 45, 45 e 5%. Então, aqui você tem, na igreja, uns 5% de pessoas altamente descomprometidas. Altamente. Pessoa que não quer nada com nada e está lá na igreja. E tem aqui à direita 5% de pessoas altamente comprometidas, que geralmente são líderes, né? E depois 45% de pessoas descomprometidas e 45% de pessoas comprometidas. Esse topo da curva, ela pode inclinar mais para comprometidas ou mais para descomprometidas, aumentando a quantidade de descomprometidas ou aumentando a porcentagem de comprometidos. É lógico que a gente gostaria de ter uma curva, né, onde a gente tivesse 60%, né, 70% de comprometidos e aqui uns 20%, né, 15% descomprometidos. Tal. A gente gostaria, mas a realidade é que não é bem assim. A curva padrão que se encaixa na grande quantidade de igrejas. Provavelmente a igreja de vocês está assim. Então, o que é importante entender nessa curva de Gauss? É para trabalhar as expectativas de vocês. É vocês entenderem que a igreja ideal, né, seria 100% de altamente comprometidos, né? E a gente quer trabalhar. Só que a gente tem que entender que nem a igreja primitiva teve 100% de altamente comprometidos com um avivamento rolando lá. Nem com avivamento eles tiveram 100% de pessoas altamente comprometidas. Então, é lógico que no avivamento aumentou a porcentagem de comprometidos, aumentou, mas não foi 100%. Então, vocês têm que trabalhar tanto na igreja, nas células, nos grupos pequenos, nas microcélulas, com essa curva. Nem todo mundo vai ser altamente comprometido ou comprometido. Você vai ter que trabalhar com gente altamente descomprometidas e com gente descomprometidas também. Então, quando você pensar a igreja, não fique na tua cabeça partindo do princípio que você tem só gente comprometidas e que quando você vai implantar um negócio, você vai implantar pensando já que a turma é comprometida. Irmãos, tira isso do, né, o cavalinho da chuva, porque não é real. Até a Bíblia fala que vai ter joio no meio do trigo, que são parecidos, mas não são cristãos. A vida toda vocês enfrentaram isso aqui. Só que na hora quando a gente vai implantar alguma visão, ou implantar alguma coisa, ou pensar, trabalhar na igreja, a gente pensa que a gente está trabalhando com uma turma comprometida e altamente comprometida. Então, por isso que a gente fica frustrado. Por quê? Porque a realidade da igreja é esse quadro aí.
É um modelo padrão. Então, você tem que entender que quando você for trabalhar, você vai ter um grupo de pessoas descomprometidas e altamente comprometidas. Ok? Então, não pensa que isso vai funcionar 100% redondamente, né? Porque você tem gente altamente descomprometidas e pessoas descomprometidas. E você não pode desistir dessas pessoas, porque, eventualmente, depois de algum tempo, alguns descomprometidos vão se tornar comprometidos ou altamente comprometidos. Alguns altamente descomprometidos podem virar altamente comprometidos. Podem ou não podem? Lógico que pode. E a vida cristã é uma coisa dinâmica, porque tem gente comprometida também que vai virar descomprometida ou altamente descomprometida. Vira ou não vira? Infelizmente, isso acontece. Gente altamente comprometida que vira descomprometida ou altamente descomprometida. Então, é de lá para cá. Então, é isso que a gente trabalha. Ok? Deu para entender? Vamos lá. Eu fiz uma tabela para a gente, primeiramente, analisarmos nós mesmos. Eu quero saber o quanto que o Marçal é comprometido mesmo. Bom, é lógico que é uma tabela, é só para ajudar a gente a refletir. Ok, irmãos? Vocês estão conseguindo ver a setinha do meu mouse aqui? Então, faz assim, estão vendo, né? É bem pequenininha, mas dá para Então, ver. olha aqui, é esse lado, nível 1, né? Altamente comprometido, nível 2, comprometido, nível 3, descomprometido e nível 4, altamente descomprometido, ok? Então, vamos medir aqui o nível em que nós estamos comprometidos, né? Vamos refletir primeiro na questão da essência. Pontuação 10 é o máximo. Se você estiver aqui em cima, você está que nem Jesus Cristo, viu? Está mais próximo de ser Jesus Cristo. O médio, eu acho que a maioria de nós está aqui no nível 2 ou 3, 2 ou 3. E o mínimo é o 0, tá? Máximo, médio e mínimo, ok? Então, médio, não vai se achando, médio não está ruim, tá médio, tá? Não é excelente, nós temos que estar de médio para cima, ok? Que seria o nível C. Então, você vai pegar essência e você vai medir essência, né? O quanto que você está vivendo, né? Essência. Então, Jesus, a centralidade e o senhorio de Jesus, você vai dar uma nota de 10 a 0, de 0 a 10, ok? Quanto que você está vivendo no dia a dia a centralidade e o senhorio de Cristo? Vocês já acham que é 10? Vocês já acham que é 0? Vocês acham que é 4, entre 4 e 2? Entre 6 e 4? Como é que vocês estão vivendo? Aí o amor, né? A paixão por Jesus, compaixão pelas pessoas, né? Amor pelos irmãos da igreja, né? Como é que você está vivendo o amor, né? 6 ou 4, 4 e 2, 6 ou 10. Então, você faz uma bolinha, tá? Propósito eterno de Deus. Então, edificando o corpo, vivendo como corpo, vivendo em primeiro lugar o reino de Deus,
e a sua justiça, né? A justiça de acordo com Mateus, né? Que ele fala, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, né? Então, ele vai falando, qual que é essa justiça? Você vai ver, né? O cara bate na sua face, você dá outra, o cara que odiava, agora ele ama os inimigos, o adultério antes era só adultério antes era só ter a relação sexual com outra pessoa que não sua esposa, mas agora a intenção virou. Então, você vai fazer uma bolinha. Se você está aqui, aqui, ou aqui em cima, seja sincero, né? Faz uma avaliação. Aí a vida pessoal interior. Quanto do eu, do ego, né? Está crucificado. Egoísmo, orgulho, autossuficiente, independente, individualista. Quanto que crucificou? 10 é bem crucificado. 0 é que é muito eucêntrico. Então, o 10 é crucificado, é o ego morto, é como Jesus, né? E o ego não crucificado é o 0, tá ok? Aí depois a carne, né? Então, pecados morais, sexuais, compulsivo, descontrolado, ira, mentira, idolatria, inimizades, inveja, ganância. Olha, ganância é um pecado que eu nunca tinha levado tão a sério, mas ele fala dos 10 mandamentos, o último mandamento é a cobiça, né? Cobiçar as coisas dos outros e cobiçar qualquer coisa. O tempo todo nós estamos querendo levar vantagem, ganhar dinheiro, comprar isso, comprar aquilo, ter isso. Olha, a ganância, hoje nós tínhamos que pregar sobre isso, viu? É a cobiça. É uma coisa terrível que está em muitas coisas, cobiçar, ganância, sucesso, poder, tudo está ligado à cobiça. Então, a carne crucificada é 10. A carne não crucificada é 0. Está meio crucificado, 4:2. Está bem mais crucificado, 6:4. Tá? E, por último, desarraigado do mundo, né? Desprendido do sistema do mundo, sucesso, poder, profissão, dinheiro, negócio, materialismo. Quanto que vocês estão desarraigados do mundo? Se está bem desarraigado do mundo, 10:6. Médio, 6. Opa! Desculpa aí, irmãos, cliquei aqui. Desculpa aqui, cliquei sem querer e aí acabou. Então, desarraigado do mundo, desprendido, médio, né? Abaixo da média já e nada, quase, totalmente preso pelo mundo. Sabe, tem pessoas que são pessoas fiéis, moralmente, pessoas boas, mas ó, não tem tempo nenhum para Deus. A profissão, o negócio absorve a pessoa tanto que ela está aqui, ó, no 2 ou 0. Ok? Então, você vai fazer uma bolinha e você vai ver aonde você está aqui na sua vida pessoal interior. E há frequências de atividades, né? A reunião pública é culto, reuniões de oração frequentes,
reuniões de ensino, né, treinamentos, então, reuniões públicas. Se você participa 100%, então é aqui. Se participa médio, né, de vez em quando você falta um culto ou outro, um treinamento, uma reunião de oração, está aqui. Se já não participa tanto, é uma vez, duas vezes, aqui. Se é muito pouco, uma vez por mês, tal, está aqui embaixo. Aí a célula, o grupo pequeno, você vai toda vez, né? Falta raras vezes aqui, de 100. Se falta uma vez, duas vezes, toda semana, todo mês, é aqui. Aí falta, vai uma vez, quase que não vai, né? Então, aqui embaixo. A microcélula, se o cara faz de 6 a 4 vezes, está aqui em cima. Se é de 3 a uma vez, está aqui, aqui como médio, né? Se ele não participa nenhuma vez, então está aqui, está aqui. Ok? Vocês entenderam, então, como fazer essa tabela de comprometimento para ver aonde você entra naquela curva de Gauss, certo? Então, você vai tirar uma média, você vai ver se você está no altamente comprometido, que é aqui em cima. Se você está... Porque ó, aí você vai ver as incoerências, tá, irmão? Sabe quais são as incoerências? Aí ele vai dizer assim, não, Jesus está no centro da minha vida. Ele coloca no nível 1. Mas quando ele vai aqui no ego, ele coloca 4 ou 6, ou 2. Ele pode ter Jesus centralizado na vida dele, com o ego aqui dele, eu? Não. Provavelmente, se é eu, Jesus não está no centro da vida dele. Você está entendendo? Agora ele vai dizer que ele ama os irmãos, tal, mas como é que ele ama os irmãos, ama a Deus, se ele é meio egocêntrico? Também não tá errado essa nota aqui, né? Como é que ele ama Jesus? Jesus está centrado na vida dele com uma carne crucificada, né? Aqui embaixo. E se ele não está desarraigado do mundo, então Jesus não é o Senhor da vida dele, ele não está cumprindo o propósito eterno e também não ama os irmãos. Vocês estão vendo como é que uma coisa vai confrontar a outra? E provavelmente essa questão da essência vai ficar muito claro na vida interior. Agora, também o cara vai falar que Jesus é o centro, que ele ama, que tá. Mas você vai ver que ele não participa de microgrupo, não participa da célula, e a reunião do culto é de vez em quando. Como é que ele vai dar uma nota alta aqui nas essências? Não dá, né? Ele não está vivendo essas essências. Ele também vai colocar que ele está desarraigado do mundo, né? Dá uma nota alta aqui, né? Ou média, né? E chega aqui, ele não participa de nada porque não tem tempo. Ele está aqui. Esse cara está preso ao mundo, ele ainda não crucificou a carne direito, o ego, eu, está muito no centro ainda. Você entende que uma coisa vai confrontando com a outra. Só que você não vai dar essa dica para ele. Ok, irmãos? Deixa ele preencher. Aí depois você vai olhar e falar: ô, irmão, não está meio incoerente isso com aquilo? A sua frequência. O cara comprometido, ele vai estar comprometido também com as atividades. Verdade ou não? Um cara altamente comprometido, ele não pode estar altamente descomprometido em atividades, em algumas outras atividades. Então, uma coisa vai confrontar com a outra, ok? Agora, só vou dizer tipos de microgrupos. Olha,
para que vocês tenham essa flexibilidade. Porque você está trabalhando com vários tipos de pessoa. Então, o microgrupo 1 é aquele que vai se reunir de 4 a 6 dias da semana, de 30 a 60 minutos. Por que isso? O ideal era 6 dias por semana, 60 minutos. Esse é o ideal. Mas nem todo mundo vai ter esse tempo, gente. Então, se o cara fizer 6 dias por semana, 30 minutos, tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Se ele fizer 4 vezes por semana, é segunda, terça, quarta e quinta, tá ótimo. Ou terça, quarta, quinta e sexta, ou quarta, quinta, sexta e sábado, né? Tá ótimo, irmãos. Tá ótimo, de 30 minutos, ok? Ou 60 minutos. Uma reunião presencial ou online de 60 minutos. Então, o que eu estou querendo dizer? Se ele se reúne 4 vezes, né, por semana, procurar ter pelo menos uma reunião maior de 1 hora. É uma sugestão. Pode ficar só naquele de cima, 4 a 6, 30 a 60. Mas se ele puder ter de sábado, que nem nós estamos fazendo, pelo menos uma, de 1 hora, 1 hora e meia, para ter mais tranquilidade. Porque essa de 30 minutos é bem acelerada, né? Então, procura ter pelo menos uma vez por semana, que nem eu estou fazendo, uma vez por semana a gente faz com mais calma, que nem essa de sábado. Microgrupo 2, o cara vai se reunir 2 a 3 dias. Então, terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, né? E procurar ter uma reunião online ou presencial. Se puder, vocês que moram em cidade pequena, vocês puderem tomar o café uma vez por semana, vamos dizer, na sexta ou no sábado, juntos, rapaz, é bom, vai na casa de um aí, né? Vai na casa do Edson aí, que ele faz um café maravilhoso, né? Olha aí, ó. Uma vez por semana vai na casa de um, ou pode revezar, né? Mas faz uma reunião presencial, irmão, vocês vão ver que é outra reunião, ok? E vocês podem marcar essa reunião presencial fora do horário, pode ser um dia da semana. Vocês se encontrem 6 horas da tarde, né? Ou um de manhã mais cedo, etc. e tal. E praticar respiração nos dias que não reunirem, né, em 10 minutos. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer? É que o cara que se reúne 2 ou 3 vezes por semana, ele vai ter os outros dias que ele não vai reunir com o pessoal e não vai confessar pecado. Então, nós temos que falar, ó, irmão, no dia que nós não reunimos, você pratica a respiração espiritual. O que é? Confessar o pecado, se encher do Espírito Santo sozinho. Bem lembrado? Porque senão o cara vai ficar sem confessar, ok? O microgrupo 3 é um dia por semana. Aí ele vai tentar fazer pelo menos um dia. Lá nos Estados Unidos, eles fazem o grupo que eles chamam Life Transformation Group, LTG. É o grupo que eles fazem mais ou menos isso aí, uma vez por semana, presencial. Mas pode ser online também. Mas uma vez por semana, lá nos Estados Unidos, se reúne e fazem aquelas 3 coisas. Eles leem a Bíblia, todo dia eles têm uma leitura da Bíblia, onde eles anotam o que eles leram. E aí chega no dia, eles compartilham o que foi que eles aprenderam na leitura. Segundo, confessam pecados uns aos outros.
E aí tem várias perguntas que eles usam. E terceiro, aliás, acho que eu vou dar um dia só essas perguntas, que é interessante. Tem umas perguntas que ajudam a gente, viu? E terceiro, então, eles têm a oração evangelística, onde eles têm 1 a 3 pessoas que eles estão procurando evangelizar. E essa reunião americana é muito prático, né? Muito rápido. Então, é 60 minutos. Mas nós somos brasileiros, né? Então, 60 1 hora e meia compartilhando, orando. Esse é um outro grupo. E procurar praticar respiração espiritual nos dias que não reunirem em 10 minutos. 10 minutos, todo dia você separa um horário para, se possível, ler a Bíblia, ora e se enche, se confessa para Deus e se enche do Espírito Santo. E qualquer outro modelo de grupo de 2 ou 3 funcionando regularmente. Foi bom? Ok. Deu, aquela tabela é boa. Eu quero que vocês imprimam e preencham sozinhos. Depois que vocês preencherem, procura analisar as incoerências, porque nós achamos que não, mas nós somos muito incoerentes, viu? Nós achamos que estamos bem com Jesus, que nós amamos os irmãos, que a gente está trabalhando mesmo na edificação, mas depois você vai ver, rapaz, nós somos uma desgraça, viu? Nós somos bem pior, é o que eu costumo dizer, nós somos bem pior do que a gente imagina. Então, você tem que botar no papel, é visual, é só fazer bolinha ali, né? Mas ora, pede para o Espírito Santo trazer uma revelação, aí você vai ver, né, naquele gráfico, quando você vê, aonde que você se enquadra, né? Geralmente a gente já vai pensando, vocês, principalmente, que você está no altamente comprometido, né? Mas quando você preencher aquele quadrinho lá, você vai começar a entender que você está comprometida com atividades, às vezes. E altamente comprometido com atividades. Eu creio que vocês são nota 10 nas atividades. Mas nas outras, eu tenho certeza que vocês não estão assim tão bem como deveriam estar. Apesar de ter 20, 30, 50 anos de vida cristã, a gente vai ver que a gente está apanhando e precisamos crescer muito ainda. Então, eu tenho mais de 50 anos de vida cristã, cara, eu ainda tenho muita coisa que eu estou capengando, viu, irmãos? O Ney aqui, que parece ser o mais novo ainda, deve estar capengando também, né? Muito. E algumas coisas, né, a gente está melhor, outras coisas a gente está pior. Quando você for preencher, você vai ler o que significa, para só refrescar a memória, não só ter o quadro. Entendi. O quadro e a explicação é importante, porque quando você for preencher, você vai lendo e vai pensando antes de preencher, entendeu? De fazer a bolinha lá. Então, do jeito que está lá, é melhor preencher, imprimir. Aliás, era bom você mandar isso em PDF, né? Imprimir. Beleza. Transforma em PDF e manda para todo mundo em PDF. Perguntar alguma coisa. Ô, Marçal, essa, só aquela última tabela que você mostrou das reuniões, dos grupos, de fato, no início a gente estava imaginando, entendendo que você tinha sugerido um tempo menor, 15 minutos, 20, para ser bem rapidinho, objetivo, mas estou vendo agora que você sugere até 1 hora e meia também. Isso não torna inviável pelo fato de todo mundo estar na correria? 1 hora e pouco? Não, eu estou sugerindo, você falou bem, de 30 a 60 minutos, ok? Nós aqui, eu, Claudinei, o Joel, a gente faz em torno de 45 minutos. Tá? É um tempo bom, né, Claudinei? É um tempo que
que a gente consegue... O Claudinei fala bastante, o Joel fala bastante, e eu falo bastante. Imagina como é o nosso grupo. A gente fala bastante mesmo. Então, eu acho que o ideal era 1 hora, né, Claudinei, para a gente fazer ainda mais. Eu entendi o que o Gilmar está falando. Gilmar, eu tenho grupo de 15 minutos. Tem grupos de 15 minutos. Então, essa questão do tempo, ela é relativa ao grupo, né? E agora o mais importante é estar se reunindo, entendeu? Se o grupo lá consegue reunir em 15 minutos, reunir em 15 minutos, não tem problema. A única coisa é aquilo, né? Não pode ser que nem eu, Massal e o Joel. Não vai caber dentro de 15 minutos, é só, né, otimizar, né? No começo o Massal pegava bem no pé, vamos otimizar, vamos... Né, tem que treinar o pessoal, viu? Para funcionar em 15 minutos, tem que ser bem objetivo, meia hora tem que ser mais objetivo, com 1 hora você funciona mais tranquilo. Mas é sugestão, e você fala que quem não pode... Agora, o ideal é mais vezes em pouco tempo. Mas o ideal é fazer, por exemplo, se você tiver que optar entre todo dia 15 minutos e 3 vezes por semana, meia hora, é melhor todo dia 15 minutos. Ok? Bom dia, irmãos. Muito bem, São Missal. Eu queria perguntar uma coisa, porque eu comecei a participar recente. Como é que está aí os grupos? Quantos grupos vocês estão tendo de microcélulas? Por exemplo, São Paulo você já tem muito tempo, né? Mas, Gilmar, fala aí se já está tendo aí com vocês alguns grupos de microcélulas que estão praticando isso. Como é que está essa experiência? Ô, Vasni, nós começamos tem uns 4 meses, mais ou menos, a praticar. Então, nós começamos com poucos grupos. São 4 grupos nós estamos praticando. São 12 pessoas, né? 3 pessoas por cada grupo. São casais já com um pouco mais de experiência, então a gente começou com esses 6 casais, né? Vamos dizer assim. Temos 4 grupos, de homens e de mulheres, ou seja, tem 3 grupos, 2 grupos de homens e 2 grupos de mulheres. Então, começando assim, estamos aprendendo. 4 meses estão praticando para depois tentar multiplicar para outras pessoas devagarzinho. O Jeremias que saiu aí, né? Ele está com um grupo assim, 5h30 da manhã, né, Gilmar? Esse grupo do Jeremias. E é só de homens, só de mineirinhos lá. Ô, Vasni, o que é importante? Se começar, você começa com 2 ou 3 grupos, ou como ele fez de homens e mulheres, porque os grupos são homogêneos, é só homem, mulher, mulher, porque confessa pecados. E fazer o protótipo e ir sentindo, tá? E você não pode, por exemplo, está 4 meses, você deixar 4 meses ele se virando sozinho. Você tem que, no início, pelo menos uma vez a cada 15 dias, no início, reunir e ver como é que está indo. E corrigindo. Ou pelo menos uma vez por mês. Porque a tendência da pessoa se perder é muito grande. Viu? E eu falei também que, pelo menos a cada 3 meses, depois, mesmo que tenha 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem que estar rebatendo de novo, que é o que o Ed Léo fala, que é a helicoidal. Não pensa que você deu um treinamento que as pessoas aprenderam. Ok? Se repete. Por exemplo, muita coisa que eu estou falando aqui, Vasni, eu estou repetindo, porque o pessoal já ouviu. Mas cada vez que eu estou repetindo de uma forma diferente, né? E isso eu creio que deve estar ajudando eles, né? E cada vez eles estão começando, até o Ney falou assim, ó, eu estou começando, a semana passada deu abriu mais a visão. Pode falar, Gilmar.
E também, Vazir, só para completar, Vazir, desses 4 grupos, alguns são 2 vezes por semana, tem outro que é diário. Então, cada um foi ajustando conforme a sua possibilidade. Só para fechar. Certo, certo. Por isso que aquela curva de Gauss é importante. A gente não deve forçar, não é bom forçar. O ideal, eu estava falando do ideal, é todo dia, né? Pelo menos meia hora. Seria o ideal. Todo dia que eu digo é de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Ok? Segunda a sexta. Se for segunda a sexta, já está ótimo. Entendeu? Porque para quem não teve nada 5 vezes por semana, não é fácil, não. Se tiver 3 vezes por semana, também está bom, não está ruim. Lá nos Estados Unidos, como eu falei, faz 1 vez por semana. Então, se não puder, pelo menos 1 vez por semana, aí já, se é 1 vez por semana, tem que ser no mínimo 1 hora. Ok, tio? Acho que o importante é começar usando uma dessas modalidades. Se começar, vai desenvolvendo e vai ampliando, né? A graça de Deus, vamos fazer aqui também. Então, Vanzi, quando você fala reunir todo dia, meia hora ou 15 minutos, a cabeça das pessoas acho que não dá, é muito puxado para mim. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão meio que sobrecarregadas. Então, a gente também, nas atividades da igreja, não sei como é que está na igreja de vocês, se vocês tiverem muita coisa, fica muito pesado para o pessoal. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, é razoável que faça pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, é razoável. Para começar. Aí, à medida que a coisa vai, você pode cortar algumas atividades e deixar os caras mais livres e fazer toda semana, todo dia. Fala, Bill. Eu ia sugerir para o Asni, de repente, ele ver se ele conseguisse trazer alguém para o grupo aqui com ele, porque aí já vai estar participando. Eu não sei como é que está lá em Cachoeiro. Você entendeu, Marçal? Algum irmão lá que está pegando os fundamentos aqui, né? Você pode chamar, viu? O pessoal da célula, os líderes, participar. Porque as coisas que eu estou falando aqui vai ajudar muito eles a entenderem. Não tenho dúvida. Está sendo muito bom, assim, muito rico, o que você tem transmitido, e realmente eu estou sentindo falta de ter mais irmãos da congregação aqui. Já passei, inclusive, Paris, que muitos nos conhecem, né? E era para ele estar participando hoje, mas não participou. Mas está apertando para ver se a gente tem junto, que é outro presbítero que participa conosco. Ok. Então, é importante, boa sugestão, Bill. Mesmo vocês, se vocês quiserem trazer o pessoal da microcélula de vocês, estiverem interessados, porque aqui dá para... Eu estou vendo aqui no meu computador umas 7 pessoas, né? Mas se tiver 50, não tem problema nenhum, não. Amém. Muito bom, acho que é importante. Já tenho, eu postei o link ali, o convite para o grupo, né? Então, e até acrescentei o que você falou ali, Marçal. Se você conhecer alguém comprometido, chama ele para cá. Agora, o objetivo dessa reunião que eu estou fazendo com vocês de sábado não nós não estamos fazendo a microcélula aqui, viu? Eu estou fundamentando vocês, estimulando vocês, passando ideias para vocês. Porque o treinamento da microcélula, inclusive até o Gilmar
poderia, ou Edson, fazer com vocês a primeira microcélula 1 ou 2 semanas juntos, viu? Se alguém de vocês aí puder fazer isso com Vasni, é bom, porque é importante ter alguém para ajudar no início. Fazer 1 semana começando bem cedo, que vai ser meio difícil, pessoal, mas 1 semana já vai dar uma outra ideia, né? Que quando a gente faz... Boa sugestão. Vou filmar aí para a gente combinar isso. Tá bom? A hora que você tiver o dia lá, pode mandar para a gente se tiver. Fala com o Ney aí. O Ney, ele gosta de ajudar a abrir grupos novos. E ele pode, por 1 semana... Não, eu vou de visitante, agora eu vou monitorar o Gilmar e o pessoal ali. Ó. Mas, o Ney, um Vasni, pega, por exemplo, se for abrir 2 grupos ou 4 grupos, né? Combina com o Ney um horário que todos eles vão poder. Por 1 semana, por exemplo, começar das 6 às 7, entendeu? Ou das 6 às 6h45, tá? Pegar todo mundo que puder participar de uma simulação de um grupo, ok? Aí vai ajudar muito. Tá ótimo, muito bom. Eu acho que é importante ter esse monitoramento de quem tem experiência, né? Porque realmente, a gente iniciar sempre é mais difícil. Seria legal, porque a experiência do pessoal aqui, né, Gilmar, Edson, é uma. Você, com certeza, vai ter outra experiência. Cada igreja é uma igreja, né? E vai depender muito com quem você vai iniciar. Mas vai por uns 4 a 6 meses para você sentir, viu? Tá bom? Perfeitamente. E, conta com a gente aí, se quiser. Também eu posso pegar no seu pessoal, dar alguns estudos em particular também, se você quiser, para fundamentar ele. Ok. Tá bom? Aí, nesse caso de um treinamento assim, pode ser o grupo misto, né? O grupo de célula. Nesse aí vem todo mundo, homem e mulher junto. Que aí ele divide depois em salas. Uma parte vocês fazem junto, outra parte faz em sala. Ok? Aí depois volta para concluir. E se você quiser, eu posso, durante a semana, um dia eu posso dar à noite um treinamento para o seu pessoal aí, que ajuda muito. Tá bom? Vou marcar isso A gente aqui, o que a gente quer fazer é servir, ajudar vocês. Faz assim, Wesley, para dar visibilidade lá para o Gilmar, para os outros pessoal, se tiver a data e hora, posta ali nesse grupo aí mesmo. Aí você só põe, grupo Vasni, horário tal, dia tal. Aí o Gilmar, o pessoal aí que já vão estar ajudando você aí, já sabe, e a gente se compromete aí na primeira semana aí com você. Eu comprometo na primeira semana com você. Tá bom? Hoje é a última reunião nossa desse ano. Aí a gente vai retornar, que eu vou viajar segunda-feira aí e tal, então a gente retorna só na segunda semana de janeiro. Segunda semana de janeiro. E se vocês quiserem, viu, irmão? Não se sintam pressionados, obrigado aí ficar participando só para me agradar. Ou, se vocês quiserem mesmo, né? E aí eu continuo. Enquanto vocês quiserem, a gente vai aí. Marçal, segunda semana, dia 13, isso? De janeiro para frente. Ok, João, irmãos? Ok, muito obrigado. Olha, Feliz Natal, feliz Ano Novo para vocês. Um ano abençoado, tá?
Boas festas aí para vocês, com a Amém. família. Você também, meu amado. Obrigado. Muito obrigado até aqui por estar nos ajudando. Somos gratos pela sua vida, tá? Você, Claudinei. Amém. Uma bênção. Amém. 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 Tá tudo. Ei, você pode orar aí para a gente encerrar? Amém. Senhor, como é bom, Pai. Temos irmãos comprometidos, ó Deus, e sensíveis à Tua voz, ao Teu chamado. Eu sei que nosso coração arde, ó Pai, e muitas vezes chega até a ser ansiedade, ó Deus, em ver o Teu corpo reunido, ó Deus, vivendo diariamente a comunhão, ó Pai. E, Senhor, isso tem acontecido, Pai. Eu sei que o Senhor tem dado graça, mas, ó Pai, nos ajuntamos aqui para rogar a Ti, ó Deus, nos dá mais força, energia, perseverança, Senhor, amor principalmente, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. E nós te agradecemos por todo esse tempo, nesse ano. E sabemos que o Senhor tem algo novo para o ano que vem para nós, ó Deus. E assim seja. Amém.